Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite para todos. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Né? Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre os 5 solas da Reforma. Hoje, né, eu coloquei aí para muitos irmãos essa data importante na história da igreja, né, que é comemorado o dia da Reforma. Foi o dia em que Martinho Lutero peitou um sistema milenar religioso corrompido. E ali houve, pode-se dizer, um antes e depois da reforma, nesse dia 31 de outubro de 1517. E, posteriormente, a Martim Lutero, houve aí concílios, embates teológicos sobre o que havia em comum, ou deveria haver em comum, nas igrejas genuinamente cristãs. E foi estabelecido aí os 5 solas, né, que unem igrejas das mais diversas ideologias, das mais diversas posições doutrinárias teológicas, melhor dizendo. Nós sabemos que dentro do cristianismo existe calvinista, existe arminianismo, arminianista, existe monergista, sinergista, existe pré-tribulacionista, mid-tribulacionista em relação à grande tribulação, pós-tribulacionista. Em relação ao milênio, tem o pré-milenista, pós-milenista, amilenista e assim por diante, né? As divergências são bastante grandes, mas o que há em comum, mesmo nessas divergências, são os 5 solas, ou os 5 somente, que a palavra sola significa somente. E semana passada falamos do somente a Escritura, né? Só a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, nesse sola, nós descartamos qualquer outro tipo de literatura inspirada. As seitas geralmente usam outros livros, né, outras fontes de inspiração, mas o cristão genuíno, ele tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. E todo tipo de literatura que ele possa ler tem que se passar pelo fio da palavra, pelo crivo da palavra, e não a palavra ser examinada pelos livros humanos. Hoje, o segundo sola é sola Christus, ou seja, somente Jesus tem o monopólio da salvação e mais ninguém. Repito, somente Jesus tem o monopólio da salvação e mais ninguém. Eu vou ler alguns textos para enfatizar essa afirmação. Atos 4:12, o apóstolo Pedro pregando, ele disse claramente: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Não há outro. Eu acho que isso já é um ponto comum para todos que estão ouvindo aqui. Mas existem verdades que precisam ser constantemente enfatizadas. Um outro texto de 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo dizendo: porque ninguém pode colocar outro alicerce ou outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Mais um texto de 1 Timóteo 2:5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Mateus 17, versículo 1 a 5, também é um texto singular, né? É o famoso texto da transfiguração, no Monte da Transfiguração. E ali há aparições de Moisés e Elias, Jesus se transfigurou, né? E a palavra final foi para Jesus. Eu vou ler o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, em outras versões, a ele
ouvi. Moisés era um representante da lei. Elias, um representante dos profetas. Mas a voz do céu que desceu disse: escutai-o a Jesus. Ele tem a palavra final. Ele é o Senhor. Então, queridos, não tem como negar que nós somos exclusivistas. Não tem como negar. Não exclusivistas no sentido de apontar a nossa denominação como o único caminho da salvação, mas exclusivistas no sentido de apontar para Jesus e dizer que não existe outro Senhor e Salvador além dele. Isso porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta do céu. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a verdade que liberta. Só Jesus pode, queridos, dar vida onde a morte está reinando, porque nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, verdadeiramente quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas, não viverá uma vida detestável aos olhos dele, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo. Sem ele, os homens mergulham nas trevas. Sem Jesus, a ignorância prevalece. Sem ele, as pessoas andam confusas, perdidas, sem rumo, sem direção. Sendo assim, queridos, Jesus traz salvação a este mundo amaldiçoado pelo pecado. Para as trevas da falsidade, Jesus é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, ele é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, ele é a luz da santidade. E para as trevas do sofrimento, ele é a luz da alegria. E para as trevas da morte, ele é a luz da vida, pois ele é a ressurreição e a vida. Queridos, eu repito, enfatizo, igreja não salva, pastor não salva, Pedro, Tiago e João não salvam. Maria, Pedro, Paulo ou João ou outro santo qualquer e não ajudam na salvação, não tem poder de intercessão. Aliás, nenhum santo padroeiro tem poder de interceder a Deus por nós, pois eles não ouvem a oração de ninguém. Oração, ouvir oração, todas ao mesmo tempo, é um atributo da divindade, de Deus. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onividente e assim por diante. Só Ele pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo. Sendo assim, repito, que Maria, Pedro, Tiago, João, outro santo qualquer, não podem ser nossos intercessores junto a Deus, pois isso é o quê? Uma usurpação do ofício mediador do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E mais, doutrina correta também não salva. É bom termos doutrinas corretas, mas a doutrina correta em si não tem poder de salvação, pois só Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então, você que me ouve, se deseja ser salvo, né? Talvez tenha dúvida quanto à sua salvação, eu faço um convite. Receba a Jesus como seu único amigo, como seu único ajudador, como seu único Senhor e Salvador, pois só Ele pode te dar garantia de vida eterna. Você um dia pode até mudar de igreja como denominação, mas nunca pode mudar ou não deve mudar de Senhor, pois não há outro Senhor além de Jesus. Só Jesus é o caminho para o céu. Só Jesus é a verdade que liberta. Só Jesus é a vida que vale a pena ser vivida. Um dos hinos mais lindos do Grupo Morada tem como título Ele é. Aliás, a minha Bill, a mulher da minha vida, ela colocou esse hino hoje no grupo da igreja. E a letra diz assim: Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é advogado fiel. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Ele é juiz. Ele é Senhor dos senhores. Ele é homem de dores. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mestre.
ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é a rocha, ele é o sumo sacerdote, ele é a porta aberta, a porta fechada, ele é a tempestade, ele é o vento forte, ele é a chuva forte, ele é tudo em todos, ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a videira verdadeira, ele é o Messias, ele é o santo, o mediador, ele é o amado e o mais belo entre milhares. Ele é o carpinteiro e o bom pastor. Ele é a luz do mundo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o verbo, ele é a pedra angular, ele é o salvador, o servo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o todo-poderoso, o Pai eterno, o leão da tribo de Judá. Ele é o grande eu sou, o príncipe da paz. Ele é um noivo, ele é o unigênito, ele é maravilhoso, ele é Emmanuel, ele é o eterno Filho de Deus, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o Amém, o Rei dos Reis, o profeta, o Redentor, ele é a âncora, ele é a nossa brilhante estrela da manhã, ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino e se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E um dia, meus amigos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é e ele é. Esse hino é um hino espetacular, é um hino de exaltação à pessoa de Jesus. Até porque, queridos, Jesus é a mensagem central de toda a Bíblia. Ele é o tema central ou principal de cada livro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, no livro de Gênesis, Jesus é o quê? A semente da mulher. Em Êxodo, ele é a nossa Páscoa. Em Levítico, Jesus é o nosso sacrifício expiatório. Em Números, ele é a nossa rocha, uma coluna de fogo à noite, né, para aquecer do frio, e uma nuvem de dia para proteger do calor. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta que havia de vir, mas que já veio. Em Josué, Jesus é o grande general de guerra, aquele que guerreia as nossas batalhas. Em Juízes, ele é o grande e único juiz verdadeiro. Em Ruth, livro que temos estudado aí ao longo dos meses em Laranjal, né, Jesus é o nosso parente mais próximo, o nosso resgatador. Nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, Jesus é o nosso rei por excelência. Em Esdras, ele é o escriba instruído na palavra. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros, aquele que restaura a nossa vida, conserta o que precisa de reforma. Em Ester, Jesus é o Deus que não dorme e nem dormita contra os planos de Satanás. Em Jó, ele é a segurança de nossa vitória em tempos de provações e tribulações. Nos Salmos, Jesus é o pastor das nossas almas, o motivo do nosso louvor, a razão do nosso viver. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o mais importante em nossa vida, porque o resto, é tudo vaidade. No Cântico dos Cânticos, Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o esposo da igreja e o escolhido entre 10.000. Nos profetas, de Isaías a Malaquias, Jesus é o Messias de Israel e aquele que viria salvar nossa alma do pecado e do juízo final, e também aquele que cumpriria todas as profecias através do seu nascimento, através da sua vida, através da sua morte e também da sua ressurreição. E Jesus também abre as portas do Novo Testamento, queridos. E em Mateus, ele é o grande rei. Em Marcos, ele é o servo de Jeová. Em Lucas, Jesus é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, Jesus é aquele que derrama a unção do Espírito Santo. Nas epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, Jesus é aquele que mantém
tudo sob seus pés, pois ele é o cabeça da igreja. Nas epístolas gerais de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, ele é a regra absoluta da nossa fé, santidade e conduta na igreja. E por fim, queridos, no Apocalipse, Jesus fecha as escrituras e ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o rei dos reis e senhor dos senhores, o fiel e verdadeiro, e é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Queridos, Jesus é tudo em todos. Continue com ele, permaneça nele, persevere nele, na presença dele, porque tudo mais é vaidade. Só ele tem palavras de vida eterna. Só ele tem garantia de salvação para minha e para tua alma. Só ele pode nos pegar pela mão e nos levar para uma morada eterna, porque nessa vida tudo é passageiro. Sim, precisamos trabalhar. Sim, precisamos conquistar, faz parte do ser humano, mas lembre-se que tudo aqui vai ficar. Mas Jesus foi preparar lugar. Lá em João, capítulo 14, versículo 1 em diante, eu vou estar lendo esse versículo para concluir esses versículos que são, por demais, impactantes, inspiradores, é um consolo, é um bálsamo para a nossa alma. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, uma fé em Deus divorciada da pessoa de Jesus é uma fé enganadora, diabólica, demoníaca. Disse Jesus mais: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar lugar e ele já está nesse lugar, está conosco também. Então, permaneça em Cristo, continue com Jesus, independente da onde você esteja congregando atualmente. Se a igreja que você congrega não aponta para Jesus, mas é uma igreja centralizada no homem, centralizada nessa terra, somente no aqui e no agora, repense se essa igreja é de Deus ou não. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por mais esse sola Christus. Senhor, essa é a nossa fé e não abrimos mão, Senhor. Por mais que não seja uma mensagem muito palatável nos nossos dias, Senhor, em que o ecumenismo reina, em que expressões como todos os caminhos levam a Deus, Pai, nós levantamos a bandeira da exclusividade em Jesus. Só Ele é o Salvador, só Ele é Senhor, só Ele pode nos pegar pela mão e nos garantir salvação, Pai. Muito obrigado por tão grande amor que o Senhor teve para com cada um de nós. Continua se revelando para nós, Senhor. Que tudo que foi falado a respeito de Jesus aqui, Senhor, não seja somente teoria, mas que possamos estar conversando com Ele a cada dia, porque Ele está vivo, Ele está presente. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que isso não seja somente doutrina, Senhor, mas seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos e para a glória do teu santo e bendito nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco essa noite, renova as nossas forças, Senhor. Pai, aqueles que estão passando por momentos de tribulação, angústia, problemas na alma, problemas no casamento, talvez crises financeiras intermináveis, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ajudar, socorrer, abrir portas, Senhor, curar o corpo, curar a alma e que tudo seja para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa a nossa noite de descanso, para a glória do teu nome e em nome de Jesus.